Bom dia, pessoal. Como foi apresentado aí, meu nome é Irineu, sou professor de Engenharia Química da Universidade Federal de Lavras e hoje vou apresentar para vocês aqui a palestra de Fluidodinâmica Computacional aplicada à Engenharia Química, certo? Então, vou falar um pouco da minha trajetória nessa área de Fluidodinâmica Computacional. Como foi dito, eu fiz graduação, mestrado e doutorado na Universidade Federal de Uberlândia e desde a minha graduação eu venho trabalhando com essa área de fluidodinâmica computacional. Conheci ela lá no segundo ano de engenharia química, na iniciação científica. Desde lá venho trabalhando com processos de simulação de equipamentos, ciclones, hidrociclones, leito de Joule, entre outros tipos de equipamento. No mestrado e doutorado eu já parti para a área experimental, mas sempre levando ali em paralelo as simulações CFD, que é a fluidodinâmica computacional. E aí no mestrado e doutorado me especializei mais na área de fluidodinâmica aplicada a campos eletromagnéticos. E eu vou explicar tudo isso para vocês ao longo da apresentação. E atualmente sou professor da Engenharia Química, ministro de disciplinas de operações unitárias, fundamentos de perfuração de poços e também a disciplina de fluidodinâmica computacional na graduação. Certo? Só contextualizando para vocês um pouco da minha trajetória. Então foram vários longos anos aí e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui um pouco do meu aprendizado ao longo desse tempo que eu trabalho com CFD. Certo? É uma palestra de 1 hora. Mas se a gente for aprofundar em cada área, cada slide que eu for apresentar para vocês, a gente tem que passar aí o ano inteiro estudando sobre CFD, tá? Mas eu quero só abrir um pouco a mente de vocês para vocês entenderem o que é essa ferramenta, onde ela pode ser aplicada, certo? Para que algum dia vocês tiverem interesse ou forem trabalhar na área, vocês não cheguem lá tão crus, Então vou explicar primeiro para vocês o que é a fluidodinâmica computacional. Você já deve ter escutado o tal do CFD. CFD é uma sigla da fluidodinâmica computacional que vem lá do inglês, Computational Fluid Dynamics, que é um conjunto de técnicas de simulação que são utilizadas para predizer os fenômenos de escoamento de fluidos. Então nós vamos utilizar técnicas de simulação para aplicar as leis que regem o comportamento de escoamento de fluidos, transferência de calor e massa, para predizer o escoamento de algum fluido no interior de algum equipamento, entre outras coisas que nós podemos aplicar na fluidodinâmica computacional. A base dessas equações que nós vamos utilizar é a mecânica dos fluidos, que vocês veem aí as equações de conservação de momento, de continuidade. Vocês devem ver também as equações de conservação de energia, de massa, certo? Então, essa é a base das equações que é utilizado na fluidodinâmica computacional. Primeiro eu vou explicar para vocês as etapas de uma simulação. Vamos pegar um exemplo ali. Eu quero utilizar o CFD em um carrinho de Fórmula 1. Esse carrinho de Fórmula 1 aí que eu coloquei como um desenho real, ou seja, ele existe na realidade. Então, esse carrinho de Fórmula 1, a primeira coisa que nós temos que fazer é transformar essa geometria que existe na realidade, ela é física, em uma geometria virtual. Então, a gente vai converter esse carrinho de Fórmula 1 em um desenho CAD, utilizando softwares para fazer isso. Essa geometria, nós vamos pegar ela e dividir em pequenos bloquinhos, que a gente vai denominar de malha computacional ou célula computacional. Esses pequenos bloquinhos, em cada um deles eu vou aplicar as leis de conservação e algumas equações constitutivas, aplico alguns métodos numéricos para resolver essas equações e obtenho o resultado final da minha simulação. Esse resultado final pode ser, por exemplo, nesse caso do carrinho de Fórmula 1, eu posso verificar o escoamento do ar ao redor desse carrinho de Fórmula 1 ou até mesmo os campos de pressão na superfície desse carro. Certo? E aqui agora eu quero combinar com vocês que a gente vai padronizar essa escala de cor. Tá? Esse carrinho de Fórmula 1 está pintado de determinadas cores, porque a gente vai padronizar essa escala de cor, sendo que, saindo do verde e indo para o amarelo em direção ao vermelho, são valores altos da propriedade que eu estou trabalhando.
e saindo do verde, indo em direção ao azul, são valores baixos da propriedade que eu estou trabalhando. Então, nesse caso aí do carrinho de Fórmula 1, se é um campo de pressão, essas cores vão se referir à pressão. Então, onde está vermelho quer dizer que é um campo de alta pressão, como é o caso, a gente pode ver nas rodas, né, lá no aerofólio lá atrás, existe um campo de alta pressão nesse carrinho de Fórmula 1, e em direção ao azul são os campos de baixa pressão. E assim a gente pode, né, estudar não só a pressão, velocidade, mas temperatura, concentração, entre outros parâmetros que a gente pode calcular utilizando a fluidodinâmica computacional. Ok? Então vamos padronizar essa escala de cor durante toda a nossa apresentação. Por que utilizar o CFD? Existem vários motivos que levam a gente a recorrer às ferramentas de fluidodinâmica computacional. Uma delas é a necessidade de predição de fenômenos de coisas que não existem ainda ou que a gente não pode testar. Por exemplo, eu quero desenvolver um equipamento e eu quero ver se esse equipamento ele é eficiente para separar, ou o reator ele vai ser eficiente para realizar a reação química, etc. Então, antes de construir o equipamento, a gente testa via fluidodinâmica computacional para ver se aquilo ali vai dar certo mesmo. O que evita a gente gastar dinheiro à toa, e comprar equipamentos ou realizar modificações no processo que vão ser em vão. Alguns experimentos eles são muito caros de serem executados. Por isso, a gente utiliza a fluidodinâmica computacional para realizar esses experimentos, ao invés de gastar dinheiro à toa, comprando, por exemplo, naquele carro de Fórmula 1, se eu quisesse obter dados experimentais de campos de pressão e velocidade de fluido, eu tinha que comprar um túnel de vento transônico. Eu botei aí para vocês um custo de um túnel de vento em escala industrial na casa aí de 100 milhões de dólares. E aí a gente pode, com poucas horas de simulação, realizar a mesma simulação CFD. Alguns experimentos são impossíveis de serem realizados ou são perigosos. A gente pode pegar como exemplo aí eventos solares e galácticos, explosões nucleares que são impossíveis de serem testadas experimentalmente. Então a gente realiza a simulação para verificar como que ocorre esses eventos, e também situações em que pode pôr em risco a vida das pessoas, como por exemplo algumas situações biomédicas, ou algumas modificações em operações. Por exemplo, eu quero aumentar a pressão do meu reator, mas isso aí pode ser que ocorra uma explosão do reator, isso aí não pode ser testado experimentalmente. Então a gente testa primeiro via fluidodinâmica computacional e depois aplica no cotidiano. Alguns experimentos a gente não consegue um nível de detalhamento tão grande quanto a gente quer. Às vezes a gente quer medir uma determinada temperatura ou velocidade do fluido, porém o nosso equipamento de medição ele vai provocar no nosso fluido uma perturbação. Então fica impossível da gente colocar um sensor para medir sem que haja perturbação daquele sistema. Certo? E além disso, a fluidodinâmica computacional tem um nível de detalhamento muito grande. Naquele caso lá do carro de Fórmula 1, se eu dividir ele em 100 mil células computacionais, quer dizer que eu vou ter 100 mil resultados de pressão, 100 mil resultados de velocidade, 100 mil resultados de temperatura. E experimentalmente, para a gente obter 100 mil resultados experimentais, a gente tem que ter bastante sensor e bastante pessoa para realizar essas medições. Então o nível de detalhamento é bem grande. Além disso, o que mais impulsiona a utilização da fluidodinâmica atualmente é a velocidade computacional e memória que os computadores têm, que vem se desenvolvendo a cada dia, para que a gente possa obter um resultado rápido e preciso utilizando modelos mais complexos. Então essas são algumas das vantagens de se utilizar a fluidodinâmica computacional, além de outras vantagens que a gente pode também comentar mais para frente. Vou pegar aqui um problema físico, um estudo de um problema físico, pode ser aquele caso lá do carro de Fórmula 1. A gente pode pegar um problema físico e estudar ele por meio de experimentos em laboratório, através de uma bancada de testes, ou através de modelos matemáticos, de equações que regem o comportamento daquele problema físico. Através de bancadas de teste, a gente tem que fazer toda a concepção do experimento,
calibrar, realizar as medições e no final realizar o processamento dos resultados, né, para obter aquele resultado experimental do meu problema físico. Então eu tenho um resultado experimental. Já no modelo matemático, nós vamos colocar todos os modelos teóricos existentes e vamos calcular esses modelos, né, seja pela leis de conservação, equações constitutivas, né, aplicamos todas essas equações e temos que resolver esse modelo matemático. E aí, para resolver esse modelo matemático, nós podemos resolver ele analiticamente, aplicando, né, métodos analíticos e obtendo a solução exata desses modelos, ou podemos, né, assim como a maioria dos nossos casos de engenharia, não podemos utilizar métodos analíticos, então a gente utiliza métodos numéricos, e aí a gente aplica diversos tipos de métodos, né? Métodos de discretização, de interpolação espacial, tratamento de não linearidades, tamanho de malha, tamanho de passo de tempo, critério de convergência, entre outros tipos, né, de condições que nós temos que aplicar para resolver esse modelo numericamente. Resolvendo numericamente, a gente obtém o resultado numérico, e esse resultado numérico é nesse local aqui que se insere a fluidodinâmica computacional. Tá? Então a gente aborda um problema físico por meio de métodos matemáticos, resolvendo numericamente. Tá? A gente sabe que o resultado numérico pode ser que ele não se aproxime do resultado analítico, né, dependendo do método numérico que a gente aplica, mas a maioria dos casos a gente aproxima muito bem do resultado analítico. E a gente sabe também que o resultado analítico e o resultado experimental, eles não são, né, nem sempre são próximos um do outro, porque o resultado experimental a gente tem erros de calibração, erros de medição, oscilações experimentais não previstas nos modelos matemáticos, e os resultados analíticos também são imprecisos pelo fato de que a maioria dos modelos, né, pode ser que eles não preveem com exatidão o 100%, né, do escoamento ou do processo que você está querendo simular. Certo? Então, só para dar uma contextualizada, que a mesma coisa que a gente pode obter experimentalmente, a gente obtém através da CFD, que é um resultado numérico. Vou falar um pouquinho da história do CFD. Lá no início da década do século XIX, lá em 1910, teve o Richardson, né, foi o pioneiro a aplicar a fluidodinâmica computacional. Ele utilizou o CFD aplicado à meteorologia, porém nessa data, né, a gente chama de CFD, fluidodinâmica computacional, mas não foi aplicado nenhuma computação para resolver. Ele simplesmente pegou as equações da mecânica dos fluidos e resolveu aplicar métodos numéricos e calcular essas equações na mão mesmo, né? Então podemos falar aí a fluidodinâmica manual. Somente lá em 1946, com a invenção do primeiro computador, o ENIAC, aquele computador gigantesco, né, que foi se desenvolvendo a fluidodinâmica computacional propriamente dita. E lá em 1957, quando os computadores começaram a ficar um pouco mais disponíveis para as empresas, que realizou as primeiras simulações em duas dimensões regime transiente pelo Rayleigh e colaboradores. Em 1967, realizou as primeiras simulações em 3 dimensões, por Hess e Smith, e aí a partir de 1970, com um boom aí tecnológico dos computadores, né, na 4ª geração dos computadores, em que foi lançado lá o Altair 8800, o Macintosh, entre outros, é que se desenvolveu, alavancou, né, essa curva aqui dos avanços no estudo na área de fluidodinâmica computacional. Principalmente impulsionada pela indústria aerodinâmica, né, que queriam testar, né, novos modelos de espaçonaves, carros, e aí em vez de construir, gastar dinheiro construindo e desmontando e montando, realizaram simulações, o que avançou também a parte da indústria aerodinâmica. A mecânica dos fluidos computacionais, né, eu vou explicar para vocês aqui o geral dela, depois a gente vai entrar em cada um dos itens. Ela pega as leis de conservação, que a gente já estudou lá na mecânica dos fluidos, juntamente com as relações constitutivas. Relações constitutivas são equações diversas que a gente aprende, aí, por exemplo, na engenharia química, aprende lá em cinética química, operações unitárias, em que vão dar uma certa particularidade para o nosso sistema.
Então a gente pega todas essas equações que não têm solução analítica, aplica métodos numéricos, algoritmos numéricos de resolução dessas equações, discretiza, né? A gente torna essas equações resolvíveis, porém é necessário que ela seja resolvida por um computador. Então nós precisamos de uma capacidade de armazenamento e processamento para resolver essas equações. Devido ao alto número de equações, ao número elevado de iterações necessárias para levar esse problema à convergência. Nós vamos começar aqui falando da capacidade de armazenamento e processamento de dados pelos computadores. A gente vê que desde lá da década de 60, né, que foi comercializado, início da comercialização dos computadores para as indústrias, nós vemos o avanço tecnológico desde 1960 até a atualidade, em que os computadores começaram a ficar menores, mais compactos e apresentarem um poder de processamento maior, desde até os dias atuais, em que a gente tem um celular, né, que tem uma capacidade de processamento elevadíssima e cabe na palma da nossa mão. Para realizar as simulações da fluidodinâmica computacional, é necessário que a gente tenha um computador de alto desempenho, devido ao grande peso computacional que tem essas simulações. São muitas equações para serem resolvidas, então são utilizados sistemas de alto desempenho. O primeiro sistema de alto desempenho que eu vou apresentar para vocês são os supercomputadores, também chamados de workstation ou os mais conhecidos PC gamers, né? Então esses computadores eles têm uns processadores mais eficientes, né? O sistema de refrigeração também mais eficiente, memória, uma quantidade maior de memória, a transmissão de dados também de maneira mais rápida. Então são computadores um pouco mais sofisticados que são utilizados na fluidodinâmica computacional. Mas nada impede da gente simular, né, simular condições no nosso computador mesmo do dia a dia. A gente só não consegue simular problemas muito pesados. Para problemas bastante pesados mesmo, aí a gente já utiliza o sistema de clusters. E a gente pode ter os sistemas de cluster que a gente chama de cluster caseiro, que é esse cluster aqui formado pela união de vários computadores, né? Por exemplo, a gente pega 100 computadores, interliga um computador no outro e faz com que esses 100 computadores se tornem um só. Então a gente consegue uma capacidade de processamento bem maior utilizando esse sistema cluster Beowulf. Ou a gente pode utilizar também um sistema de cluster comercial, como por exemplo esse cluster da IBM. Os clusters comerciais, eles são igual aos clusters caseiros, porém a transmissão de dados é um pouco mais eficiente, né? Esse cluster foi feito especialmente para transmitir dado entre um computador e outro de maneira rápida, né? O que torna esses clusters mais eficientes do que os clusters caseiros. Com relação aos clusters, nós podemos ter os clusters de alta performance, alta disponibilidade, balanceamento de carga e os clusters combinados. Os clusters de alta performance, que é o caso que a gente utiliza na fluidodinâmica computacional, eles visam resolver o problema da maneira mais rápida possível. Então, esse é o objetivo do cluster de alta performance. Ele quer processar o mais rápido possível o seu problema. Então, esse é o tipo indicado para a gente. Os de alta disponibilidade são clusters que o objetivo dele é sempre estar disponível para algum serviço. Então, sempre que você precisar do cluster, ele vai ter algum espaço ali para realizar o serviço que você está demandando. E os balanceamentos de carga, ele vai sempre manter equilibrado o mesmo número de serviço para todos os computadores dentro desse cluster. Tá? Normalmente, os de alta disponibilidade e balanceamento de carga são clusters indicados para servidores de sites, por exemplo. Os combinados é quando combina desses dois tipos de cluster. Por exemplo, um cluster de alta performance com um cluster de alta disponibilidade é denominado de cluster combinado. Só para vocês terem uma noção do avanço tecnológico, né, para um escoamento turbulento sobre um aerofólio utilizando o computador IBM 704, lá na década de 60 era necessário um tempo de 30 anos para obter o resultado final dessa simulação, né, utilizando um computador aí com um custo de 10 milhões de dólares. Nos dias atuais, a mesma simulação realizada nos nossos computadores do dia a dia vai requerer minutos de CPU com um custo de centenas de dólares, para vocês verem o avanço tecnológico que há aí com relação aos computadores.
Segunda engrenagem, leis de conservação juntamente com relações constitutivas. As leis de conservação que a gente aprendeu, né, lá na mecânica dos fluidos eram as equações de continuidade para conservar a massa, né, as equações de conservação de quantidade de movimento, dada pela equação do movimento, e as equações de conservação de energia térmica, dada pela equação geral da energia térmica, que essa equação também apresenta várias caras. Eu prefiro utilizar essa, que é a mais utilizada na fluidodinâmica computacional. Além disso, outras equações constitutivas que, como eu disse para vocês, vão dar uma certa particularidade nas nossas simulações. Vou explicar alguns exemplos de aplicação dessas equações que vocês aprenderam aí na graduação para serem utilizados na fluidodinâmica computacional. Por exemplo, equacionamento para escoamento monofásico, isotérmico e turbulento. Vamos supor que é um escoamento de ar dentro de uma turbulação. E esse escoamento ele opera em regime turbulento e não há transferência de calor. Tá? Quais equações nós utilizamos? Utilizamos a equação da continuidade, a equação do movimento. Como o ar ele é um fluido newtoniano, a gente pode utilizar a abordagem, né, a teoria de Navier-Stokes e transformar a equação do movimento na equação de Navier-Stokes. E esse termo ali da equação de Navier-Stokes, a gente aplica os modelos de turbulência, que são equações constitutivas. Vão dar uma certa particularidade ao meu sistema. Nesse caso, o escoamento é turbulento. A turbulência, todo mundo já sabe, ela causa uma instabilidade no escoamento. Se a gente for ver esse gráfico de velocidade média em função do tempo, a velocidade em função do tempo para o escoamento turbulento, ele varia muito, porque é um escoamento instável. Já para o regime laminar, é um escoamento mais estável, a velocidade média permanece constante. Existem várias abordagens da turbulência, né, vários modelos disponíveis que a gente pode aplicar, como por exemplo a abordagem DNS, que é Direct Numeric Simulation, onde a gente vai aplicar diretamente as equações de Navier-Stokes para prever essa turbulência. Porém, nesse caso, nós temos que dividir a nossa geometria em bloquinhos muito pequenos, a ponto que a gente possa simular, através da equação de Navier-Stokes, tanto as grandes escalas de turbulência quanto as pequenas escalas de turbulência. A outra equação que nós temos, a abordagem que nós temos, é a abordagem Hans, né, que são as equações médias de Reynolds aplicada a Navier-Stokes. Nesse caso, são propostos modelos para modelar, né, para prever a turbulência. E aí esse modelo embute ali na equação de Navier-Stokes e a gente calcula a turbulência por meio desses modelos. Existem modelos desde 1 a 7 equações para prever essa turbulência. E a terceira abordagem, a abordagem LES, Large Edge Simulation. Essa abordagem LES ela é um misto, né? Ela vai utilizar diretamente as equações de Navier-Stokes para simular as grandes escalas de turbulência. E as pequenas escalas de turbulência que a nossa malha computacional não consegue simular, ele vai utilizar modelos, por exemplo, os modelos Hans, que a gente viu anteriormente. Então, ele simula as grandes escalas e modela as pequenas escalas de turbulência. Só dando um pincelado geral aqui, para vocês lembrarem o que é turbulência. Turbulência, né, é um fenômeno que promove uma instabilidade no escoamento do fluido. Por exemplo, temos um bloquinho posicionado no interior aqui de um túnel de vento. A velocidade aumentando de 1, 2, 5 até 10 metros por segundo. A gente vê que em velocidades baixas o escoamento ele é estável. E já para altas velocidades a gente vê a formação, né, de estruturas instáveis que são chamadas aqui de vórtices de turbulência ou vórtices de von Karman. Né? Então a gente vê a instabilidade promovida aqui pela turbulência. Só para lembrar, escoamentos fechados a gente padroniza aqui o Reynolds menor que 2000 é regime laminar, maior que 2300 regime turbulento e entre 2000 e 2300 um regime aí de transição. Para escoamentos abertos, um Reynolds menor que 1 vezes 10 à quinta é considerado laminar e Reynolds maior que 10 vezes 10 à quinta considerado turbulento, sendo que o regime de transição está entre esses dois valores. Temos aqui, né, um exemplo experimental do fenômeno de turbulência. Temos uma placa posicionada na frente de um jato de ar. Essa placa vai barrar, né, o escoamento do ar e a gente pode ver os vórtices de turbulência sendo gerados aqui, né, a instabilidade, os fenômenos caóticos e instáveis da turbulência.
Já aplicando a fluidodinâmica computacional, a gente obtém, né, os mesmos, qualitativamente, os mesmos perfis. Uma esfera posicionada num túnel de vento, a gente vê a formação aqui de estruturas de vórtices de von Karman, né, sendo gerados também via fluidodinâmica computacional. Um outro exemplo, escoamento monofásico não isotérmico. Esse escoamento pode ser exemplificado como um ar que está refrigerando as aletas de um dissipador de calor de um processador, como o exemplo ali da figura. O ar ele atravessa essas aletas, vai ter transferência de momento e massa. Então nós temos que utilizar, além da equação, calor. Além da equação da continuidade, nós vamos utilizar a equação de Navier-Stokes e a equação da energia térmica. Tá? Nesse caso, ele é não isotérmico, já entra aí a lei de conservação da energia térmica. E dentro dessa equação, a gente pode inserir várias equações constitutivas, principalmente ali naquele termo de geração. Esse termo G aqui, que é o termo de geração ou consumo de energia dada por algum mecanismo. Os mais comuns são dados pela reação química, endotérmica ou exotérmica, em que a gente embute o termo de geração de calor da reação química nessa equação. Tá? Além de outras equações constitutivas que a gente pode trabalhar. Um outro exemplo são os escoamentos multifásicos. Até então a gente estava trabalhando somente com uma fase. Agora a gente está trabalhando com duas ou mais fases. Podemos pegar o exemplo aí do leito de jorro. O leito de jorro, nesse caso aqui, ele está apresentando para a gente os perfis de fração volumétrica de ar. Então, aonde é vermelho é que tem bastante ar e aonde é azul é que tem pouco ar. Ou seja, tem bastante partícula, se for um sistema binário. Então, a gente vê as partículas sendo jogadas por meio desse jorro, pela entrada do ar pela base. Então, esse é um exemplo de escoamento multifásico isotérmico. No caso de escoamentos multifásicos, a gente vai seguir o mesmo padrão que a gente estava seguindo, utilizando equações de continuidade, movimento, equação geral da transferência de calor, só que agora a gente vai aplicar essas equações em cada uma das fases existentes. Por isso que a gente insere esse termo I. Esse I representa a fase que eu estou trabalhando. Então, a equação da continuidade, equação do movimento, é isotérmico, não tem transferência de calor, não vou utilizar a equação geral da transferência de calor. Note aqui que para a equação do movimento, nesse caso aqui, aparece um termo J, que é a força resistiva. Então, vamos aplicar essa equação do movimento para o ar, primeiramente. Então, lá onde tem o I, eu vou considerar que aquele I é o ar, então já vou aplicar a equação de Navier-Stokes para o ar. Essa força resistiva é dada lá pela lei de Darcy, chegando na equação de Forchheimer. E o tensor tensão viscosa, para o ar eu posso utilizar a equação de Navier-Stokes mais completa, por exemplo. Agora, aplicando a equação do movimento para a partícula, aí para a partícula vai ter um detalhezinho. A partícula ela não se comporta como um fluido, ela é uma partícula, ela é um sólido que se movimenta no interior ali do equipamento. Então, aonde eu tenho o tensor tensão viscosa, que é esse tal, eu já não posso mais aplicar a equação de Navier-Stokes. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar a teoria cinético-granular para abordar essa tensão viscosa dada pela partícula. A partícula ela não tem viscosidade, mas ela tem propriedades próprias da partícula que vão dar essa resistência da partícula em escoar. Quais propriedades são essas? São as propriedades de cinética, colisão e coesão. A partícula ela perde ou ganha energia por meio da energia cinética, perde ou ganha energia por meio de colisões partícula-partícula, partícula-parede e através do arraste também do ar e através da coesão. Se for partículas que são muito coesivas, que colam muito umas nas outras, ela também perde energia ou ganha através desse mecanismo. Certo? Então, aplicamos as mesmas equações de Navier-Stokes, porém algumas propriedades são específicas da partícula. E toda essa abordagem que eu estou falando para vocês é denominada de abordagem euleriana. Tá? E falando em abordagens, nós vamos verificar as duas abordagens mais utilizadas na fluidodinâmica computacional para escoamentos multifásicos. Nós temos primeiro, que eu acabei de falar para vocês, a abordagem euleriana,
que ela trata todas as minhas fases como sendo fluidas, aplica as equações de Navier-Stokes, e essas equações de Navier-Stokes, né, são resolvidas, mas dependendo do tipo de fluido, né, nesse caso, que é a nossa partícula, a gente dá propriedades da partícula ao invés de dar propriedades de fluido. E aí a gente trabalha com o conceito de fração volumétrica, por isso que todos os perfis que eu estou mostrando para vocês aqui são perfis de fração volumétrica de alguma das fases. Nesse caso aqui eu tenho fração volumétrica da fase, né, que está gotejando. Então, quando ela é vermelha é que eu tenho 100% de fase que está gotejando. Quando ela é azul é que eu tenho 0% de fase que está gotejando, ou seja, eu tenho 100% da outra fase. E a outra abordagem que a gente usa é a abordagem lagrangiana. Nessa abordagem a gente vai aplicar a segunda lei de Newton, os balanços de força partícula por partícula. Então, nesse caso aqui, vai existir a partícula, porém, né, eu vou ter que monitorar qual que é a posição, velocidade e colisões de cada uma dessas partículas, realizando o balanço de forças nelas. Tá? Então, nesse caso aqui, se eu tiver um sistema com 10.000 partículas, eu preciso de ter 10.000 equações que vão prever posição, velocidade, colisões, etc. de cada uma dessas partículas. Diferente da abordagem euleriana, em que a gente tem, se a gente tiver 10.000 partículas, a gente vai ter uma equação só que vai reger o comportamento do sistema particulado. Certo? Cada uma dessas abordagens tem suas vantagens e desvantagens, mas são as duas mais aplicadas atualmente na fluidodinâmica computacional. Na abordagem lagrangiana, a gente vê, né, que a gente consegue enxergar a partícula se movimentando, não mais o conceito de fração volumétrica. A gente vê a partícula se movimentando diferente, né, da abordagem euleriana, em que a gente vê somente a fração volumétrica das nossas partículas. E na última engrenagem, os algoritmos numéricos de solução de sistemas lineares. Tá? Eu vou passar um pouquinho rapidinho nessa parte, que vocês já devem ter visto a maioria desses métodos na graduação. O principal que a gente vai utilizar na fluidodinâmica computacional é o método dos volumes finitos, tá? Que eu vou explicar para vocês. O método das diferenças finitas foi bastante utilizado antigamente. Né? Ele pega a nossa geometria e, ao invés de dividir em pequenos volumes de controle, pequenos bloquinhos, ele vai dividir em pontos espaçados um do outro. E em cada ponto dessa malha computacional minha, ele vai aplicar a expansão em série de Taylor e vai aproximar todas as derivadas da minha equação em equações algébricas, certo? Já o método dos elementos finitos ele é bastante utilizado na parte de deformação de estruturas, na parte de mecânica, onde eu tenho uma variação espacial do meu escoamento ou da própria estrutura que eu estou simulando. Então, o método dos elementos finitos também divide a geometria em vários pontos, que são denominados aqui de elementos, e nesse caso ele não vai aproximar a derivada, ele vai aproximar o resultado da equação diferencial por equações mais fáceis de serem resolvidas, como, por exemplo, polinômios, né, de primeira ou segunda ordem. E o método espectral, que pega aquele conceito que a gente aprendeu também, de pegar a equação diferencial, levar ela para o domínio de Fourier, resolver ela lá no domínio de Fourier e trazer o resultado da minha equação para o domínio dos reais. É bastante útil, um pouco simplificado se a gente for imaginar, porém é aplicado somente em problemas periódicos. E o método dos volumes finitos, que é o principal aqui que a gente vai ver hoje, que é pegar a nossa geometria e dividir em pequenos bloquinhos. Se esse bloquinho ou malha computacional ela é muito pequena, a gente já parte para a própria definição de volume de controle infinitesimal. E a gente pode aplicar diretamente as equações de conservação, convertendo todas as nossas derivadas, né, convertendo esses d-rond aqui, em variações locais, convertendo para deltas. E a gente transforma as nossas equações diferenciais em equações algébricas e aplica em cada um desses bloquinhos dentro da nossa geometria. Para ilustrar melhor como que é essa aplicação, vamos considerar o nosso sistema aqui como sendo esse espaço físico aqui. Então esse aqui é o nosso problema que a gente vai simular. A gente aplica nela as equações diferenciais e condições de contorno.
Não conseguimos resolver essas equações diferenciais pelo fato dessa equação diferencial ser muito complexa para obter um resultado analítico. Pegamos a nossa geometria, dividimos em pequenos volumes de controle, pequenas células computacionais, e em cada uma dessas células a gente aplica essa equação diferencial, que agora ela se converteu numa equação algébrica. Porque como esse bloquinho é pequeno, eu aproximei as minhas derivadas em variações locais. Então, cada uma dessas células computacionais, eu aplico a minha equação algébrica, gerando um sistema de equações algébricas que tem que ser resolvidos simultaneamente para obter resultados da minha simulação. Lembrando que as informações e os resultados da simulação são armazenados no centro de cada uma dessas células computacionais. Ou seja, dentro de cada célula minha eu vou ter um resultado de pressão, de temperatura, de velocidade, entre outros. Falando em células computacionais, malhas computacionais, vamos abordar aqui bem superficialmente o conceito de malhas e células computacionais. Então nós temos aqui um exemplo de uma geometria que foi dividida em bloquinhos, em malhas computacionais. Quando eu digo célula computacional, é a malha 3D, o pedacinho lá de malha mesmo da geometria que eu dividi. É o próprio volume de controle. Esse volume de controle é formado pela união de várias faces. Essa face é formada pela união de várias edges ou linhas, e em cada linha eu tenho dois nós ou vértices da minha malha. Então essa é a nomenclatura usual quando eu me refiro à malha computacional. E essa malha computacional ela pode ter não só formatos de blocos, como a gente ilustrou desde o início da apresentação. Ao invés de trabalhar com quadrados, retângulos, eu posso trabalhar também com triângulos. E aí, por exemplo, em 3 dimensões, ao invés de dividir a minha malha em blocos, também denominados de hexaedros, a gente pode dividir ela em pirâmides, tetraedros, tudo com faces triangulares ou faces, um mix de face triangular com face retangular. Ou podemos também dividir essa malha, essa geometria nossa, em uma malha denominada de poliedro, que ela não tem uma certa estrutura bem formada, mas também serve para dividir a nossa geometria em pequenos pedaços. E aí, tendo esse sistema de equação algébrica em cada uma dessas malhas, para resolver as nossas equações, a gente aplica alguns métodos numéricos. Alguns desses vocês já devem ter visto. O método TDMA, que a gente consegue resolver matricialmente o nosso sistema de equação algébrica, e resolvendo esse sistema de equação algébrica, a gente obtém o resultado numérico da simulação. E aí finaliza, obtém o resultado e a gente analisa todos os resultados dessa simulação. Aplicação da ferramenta de CFD. Aí eu vou trazer para vocês uma aplicação geral da técnica de CFD. Alguns exemplos interessantes, por exemplo, pode ser aplicado na indústria automobilística para prever a aerodinâmica de carros de corrida, carros comuns, esses carros que a gente utiliza, ou no automobilismo, como a gente viu lá nos primeiros slides, para prever e melhorar a aerodinâmica dos carros de Fórmula 1, para eles conseguirem atingir velocidades maiores e serem mais estáveis, por exemplo, nas curvas ou até mesmo em altas velocidades. E na indústria aeroespacial, é bastante perigoso testar um avião experimentalmente, então faz-se indicada a utilização da fluidodinâmica computacional antes de botar em teste esse avião, por exemplo. Na otimização de atletas, a gente pode melhorar a performance de um atleta, por exemplo, no ciclismo, através da fluidodinâmica computacional, diminuindo o arraste formado do ar com o atleta. Podemos também melhorar a mecânica corporal de atletas da natação, por exemplo. Melhorar o arrefecimento de circuitos elétricos, através do escoamento do fluido e da troca de calor desses componentes com o fluido que está escoando. Na otimização de brinquedos, por exemplo, a confecção do drone ele foi realizado por meio de simulações CFD, até a geração desses drones que existem atualmente. E também podemos simular a fisiologia e patologia, onde a gente pode prever os locais que têm uma probabilidade maior de gerar doenças.
Por exemplo, a gente pode simular a traqueia de uma pessoa fumante, né, e verificar o acúmulo de partículas do tabaco, né, na traqueia, e a gente pode ver regiões em que está mais suscetível à geração de cânceres, por exemplo. E também na deformação de estruturas, né, tanto de estruturas de pontes, prédios, quanto de reatores, de tubulações, tudo que a gente for, de silos, entre outros. Já agora aplicando na engenharia química, né, especialmente no nosso curso, alguns problemas que eu achei na literatura, alguns trabalhos, e eu gostaria de compartilhar para vocês verem que existe a aplicação, e a aplicação às vezes é muito eficaz para transmitir esse conhecimento para a indústria, né, uma aplicação bastante prática da ferramenta. Peguei alguns trabalhos aí, por exemplo, esse trabalho de simulação CFD do escoamento líquido-vapor em colunas de destilação, simulação CFD de dispersão de poluentes em rios na área ambiental, simulação CFD de reatores CSTR, simulação de CFD em fornos para a produção de cimento, simulação de reatores com serpentinas axiais, simulação de misturadores estáticos. Podemos simular a troca de calor por radiação em recuperadores de calor siderúrgico, processos em que são bastante complexos. Simulação em tanques agitados, comportamento térmico de fornos na indústria da cerâmica vermelha, escoamento líquido-vapor nos pratos da coluna de destilação, reações químicas e consumo de calor em risers, né, na indústria petroquímica, simulação de escoamento gás sólido, como a gente viu, né, leito fluidizado, leito de jorro, todo o sistema partícula-ar, por exemplo. Entre outros milhares de processos. Se vocês digitarem CFD, né, no Google ou no Science Direct, vai aparecer vários trabalhos que utilizam a fluidodinâmica para resolver problemas acadêmicos e também industriais. E agora alguns exemplos ilustrados, né, para vocês entenderem melhor como que se dá a aplicação da fluidodinâmica computacional. Podemos utilizar CFD na simulação de tambor rotativo, prevendo a dinâmica das partículas no interior desse equipamento, como se dá a transferência de calor e também a transferência de massa quando ocorre secagem nesses tambores rotativos, ou até mesmo como se dá a granulação dentro desses tambores. Podemos prever também, via fluidodinâmica computacional, a separação de partículas em ciclones ou hidrociclones. A gente pode prever eficiência, podemos dimensionar o nosso ciclone antes de construir, botar ele em operação, verificar se aquele ciclone ele é eficiente para separar aquele tipo de material da sua indústria. Podemos realizar a simulação de trocadores de calor, por exemplo, tubo carcaça, em que nós temos, né, várias correlações da literatura, mas algumas apresentam um desvio muito grande do que acontece industrialmente. Então a gente constrói o equipamento, realiza a simulação CFD, podemos obter, por exemplo, o coeficiente global de troca térmica, verificar zonas mortas, caminhos preferenciais, prever, né, se esse trocador de calor está subdimensionado ou superdimensionado, né, com base na temperatura de saída, entre outros milhares de informações que a gente pode obter de trocadores de calor. Aqui um videozinho, só exemplificando, né, a parte da aplicação. Nós temos aqui a simulação do enchimento, né, da troca de calor no casco e a troca de calor aqui nos tubos, né, dentro de um trocador de calor, aquilo que a gente já tinha visto na figura anterior. Também podemos aplicar em trocadores de calor tipo placas, verificando a transferência de calor, né, os pontos mais afetados com pontos quentes, que a gente costuma denominar de hotspots, entre outros tipos, bastante aplicado aqui na indústria de pasteurização. Podemos também simular o fenômeno de combustão, por exemplo, em caldeiras, em que a gente pode prever, né, verificar, melhorar as caldeiras, prever o melhoramento do processo de combustão no interior, e é um processo que a gente não tem acesso, né? A gente não pode entrar lá dentro da caldeira e ver como é que está queimando. Então, CFD nesse caso é bastante aplicado. Agitação, processos em leito fluidizado, sistema
ar sólido, né, a gente pode melhorar o sistema, por exemplo, evitar essas saídas de partículas para fora do nosso equipamento ou até mesmo otimizar leitos catalíticos que são operados em regime de fluidização. Um outro exemplo bastante igual também, né, o leito de jogo. Podemos aplicar, nesse caso aqui, a abordagem DEM, que é a abordagem lagrangiana, para simular as partículas em um leito de jorro, e a gente consegue, né, verificar, por exemplo, se esse leito de jorro está fazendo o papel dele de maneira mais eficiente possível, ou se está tendo, né, uma instabilidade no interior, que a gente pode resolver inserindo, por exemplo, um tubo draft. Podemos prever o escoamento, né, de fluidos na geração de emulsões em tanques agitados. Podemos prever tanto pela abordagem lagrangiana, tanto pela abordagem euleriana, quanto pela abordagem lagrangiana, né, utilizando aí a ferramenta de CFD. Além disso, né, botei um vídeo aqui, nós podemos ver o comportamento de misturadores, né, nesse caso foi injetado algumas partículas dentro de um tanque e uma hélice promovendo a agitação, e a gente pode ver zonas mortas sendo geradas aqui, né, após algum tempo de simulação. Então isso tudo pode ser observado via fluidodinâmica computacional. Podemos verificar, né, ou otimizar o funcionamento de bombas centrífugas. Às vezes a gente está querendo bombear um fluido em que a bomba não foi indicada para ser operado, né? Às vezes a gente tem um fluido muito viscoso, então a gente pode prever se essa bomba vai funcionar de maneira ideal ou aumentar a temperatura para que ela funcione de maneira mais suave. Podemos também aplicar a fluidodinâmica computacional na parte de eletromagnetismo. Então, ao invés de utilizar as equações de conservação, a gente utiliza as equações lá do eletromagnetismo, que são as equações de Maxwell, né, que também são equações de conservação, mas para o campo elétrico e o campo magnético. E a gente pode, por exemplo, simular aquecimentos micro-ondas, né, de materiais. Podemos simular a troca de calor e massa em secadores do tipo spray dryer e também em secadores do tipo flash, né? Todos aqui sabem, o secador tipo flash ele é uma coluna, há um transporte pneumático e acoplado a esse secador sempre tem um ciclone. Então a gente pode verificar se a velocidade do ar está condizente, né, para realizar a secagem ou até mesmo para o funcionamento do ciclone que está ajusante do nosso secador. Podemos também verificar o interior de um refervedor, coisa que é um pouco difícil de obter experimentalmente, em que a gente pode ver os movimentos advectivos e até mesmo a evaporação. Não sei se vocês estão vendo aqui essas bolhas sendo geradas, a gente pode ver o processo de evaporação, né, ao atingir a temperatura de ebulição aqui do nosso líquido, bastante utilizado aí na parte de colunas de destilação. Escoamento em meios porosos, prever, né, como que se está dando o escoamento lá no interior da rocha, bastante útil aí na parte de prospecção, perfuração e extração de petróleos. Também no transporte de partículas, que é utilizado, né, a ferramenta DEM, por exemplo, ou até mesmo a abordagem euleriana, para verificar, né, o transporte de sólidos no interior, por exemplo, de um elevador de canecas, ou através de transporte de partículas em uma rosca sem fim. A gente pode especificar nesse caso aqui qual que é a potência do motor necessária, né, se essas canecas estão com a angulação certa, etc. Várias outras coisas que a gente pode obter. E alguns softwares de simulação indicados aí para simulação CFD. Então a gente precisa ter, né, o computador para simular. E aí existem alguns softwares que já embutem as equações de conservação, os métodos numéricos, para que a gente instale no computador e realize a simulação. Que é o caso do Mentor CFD com a ferramenta Flowmaster, que realiza a dinâmica dos fluidos, SimFlow CFD, MSC Software com a ferramenta Cradle, que realiza, né, a parte de fluidodinâmica computacional, Consul Multiphysics tem um pacote, né, de ferramentas e dentro dela existe a ferramenta da dinâmica de fluidos, que eu utilizo bastante, esse software. E o outro software que eu utilizo bastante também é o ANSYS
que dentro dele tem dois pacotes que realizam a simulação CFD, que é o pacote Fluent e o pacote CFX. Todos esses são softwares comerciais, né, precisam pagar, alguns têm licença acadêmica, outros não. E aí, alternativamente, nós temos os softwares livres ou aqueles open source, que é aberto, né, para a comunidade inserir as equações constitutivas, né, ajudar na construção do software, que é o caso do SimScale, OpenFlow e o projeto Chrono. Tá? Esses aqui são gratuitos e algum deles, por exemplo, o OpenFlow, você consegue dar suas contribuições para a melhoria do software. Né? Às vezes você tem algum equipamento que tem uma equação lá própria daquele equipamento, você consegue inserir essa equação constitutiva na sua simulação. Gostaria de agradecer, né, o convite e a confiança de todos os alunos, né, e professores que estão envolvidos aí na Semana da Engenharia Química da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, e fico aberto aí para dúvidas. Quem quiser meu contato, né, tem aqui meu e-mail, pode entrar em contato comigo para tirar algumas outras dúvidas ou conversar sobre essa área.